bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Viva Bem. Mais uma semana começou e é claro que nós estamos reunidos aqui cedinho da manhã para falar sobre saúde. Eu adianto que hoje o nosso tema é sobre estimular as crianças a começar a falar. Você já pensou isso na sua casa? Você tem um filho, um sobrinho, um irmão mais novo? Pensa que a criança já devia ter começado a falar? Ou, às vezes você pensa, minha filha, meu filho começou a falar muito cedo, que coisa boa. No mais, a gente vai tirar muitas dúvidas, vamos falar sobre alguns mitos, vamos trazer dicas e quem vai trazer essas informações é a fonoaudióloga Ana Beatriz Santos. É um prazer ter você hoje aqui. Obrigada, Beatriz Xará, né? Agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Isso, a gente tem muita informação para trazer juntas. Isso. Você vê que a nossa mesinha está muito decorada hoje, está muito bonita. Você trouxe muita coisa para a gente exemplificar também. Recursos. E aí eu queria que você começasse falando para a gente sobre essa questão das idades, que muitas pessoas ficam vidradas nessa questão da idade. Quando é que minha criança pode ser considerada que está em atraso? Ou quando a minha criança precisa começar a falar? Explica pra gente um pouquinho como é que funciona. Então, Beatriz, a gente precisa começar entendendo os marcos de desenvolvimento. Existem os marcos de desenvolvimento, tanto os motores, como, por exemplo, a idade para a criança engatinhar, dar os primeiros passos, e também existe os marcos da linguagem, que aí é o da fala. Então, assim, a criança, ela começa a desenvolver a fala como bebezinha. Então, ela começa com aqueles famosos que a gente chama balbucios, que são aqueles sonzinhos que ela começa a emitir na boca, mas sem nenhuma intenção. Aqueles sonzinhos que a mamãe e o papai geralmente acham super fofinhos. Quando a criança, olha, ele falou papá, acha que já é para o papai, mas geralmente não tem intenção logo assim no início. Então, isso aí ocorre, a gente espera que ocorra aí por volta de alguns meses de idade. E aí as primeiras palavrinhas podem ocorrer antes de 1 ano, mas geralmente é entre 1 ano de idade. A gente fala 9 meses, 1 ano e 2 as primeiras palavrinhas. Aí o que é que eu gosto de trazer, né? Geralmente as primeiras palavras das crianças ocorrem aí entre 3. Ou é papá, ou é mamá, ou é água, ou então uma aproximada de água, porque o G é um fonema difícil, um sonzinho difícil da criança pronunciar. Então, por exemplo, pode sair um ada para água, mas a criança tem a intenção. Então, a gente começa a dizer que a criança falou as primeiras palavrinhas quando ela fala com intenção. Ela sabe que a figura da mãe se chama mamãe, e ela vai repetir, e toda vida que a mãe olhar e atender, ela vai trazer o significado. Então, aí surgem as primeiras palavras. Então, assim, até 1 ano e 2, 1 ano e 3 é para a criança conseguir já falar essas primeiras palavrinhas. Caso não, a gente já identifica aí um pouquinho do atraso de fala. Então é muito importante estar atento, né? Isso. Porque acho que a gente fala muito que cada criança vai aprender em um tempo, que cada criança tem seu tempo, mas também não é simples assim. Isso. E aí tanto para os pais como também para alguns profissionais, né? Os pediatras, que são os que fazem o encaminhamento para a fono. É importante vocês estarem observando as crianças que vocês recebem no consultório de vocês e, se observarem o atraso de fala, pontuar e fazer o encaminhamento para a fono. Porque a fono é a profissional capacitada que faz toda a avaliação. Porque assim, o atraso de fala, vou dar um exemplo assim, você está gripada e você está com o nariz entupido. O nariz entupido é um sintoma, mas você está gripada. O atraso de fala é como se fosse um sintoma de alguma coisa maior. Então, a gente precisa descobrir o que é que pode estar causando esse atraso de fala. É falta de estimulação em casa? A criança está com muito acesso a telas? A criança tem algum transtorno do neurodesenvolvimento? E isso, a fono, dentro da avaliação, vai conseguindo guiar para tentar descobrir o que é que pode estar gerando o atraso de fala. Então, o atraso de fala sempre vai ter algum causador. Era justamente isso que eu ia perguntar, sobre as causas. Isso. E às vezes, ou melhor, já perguntando para que você possa falar com a propriedade, as pessoas vinculam muito o atraso de fala a algum transtorno, mas nem sempre vai ser um transtorno? Nem sempre vai ser um transtorno. Na maioria das vezes, por exemplo, atualmente, por conta da pandemia, as crianças tiveram muita privação social. Então, tem crianças que eram filhos únicos, os pais muito ansiosos, não conversavam muito com as crianças. A gente recebeu uma massa de crianças com atraso de fala por conta da pandemia. Falta de estimulação em casa. Então, às vezes, não é por conta de um TEA, né? Que a maioria das mães chegam muito angustiadas. Meu filho não fala. Será que ele tem TEA? Não necessariamente, ele precisa passar por avaliação. A gente observa também outros aspectos, na anamnese mesmo, não sei se os pais sabem o que é, mas a anamnese é como se fosse uma entrevista que a gente faz
com os pais, é a primeira sessão para a gente poder entender um pouquinho. Então, não, ele é uma criança que é filho único, ele passa a maior parte do tempo com a avó, mas a avó é muito calada, a mãe é muito calada, a criança não recebe nenhuma estimulação verbal em casa. A criança, ela aprende por imitação, gente. Então, assim, a criança, ela precisa escutar para ela poder reproduzir. Então, esse também é um dos fatores. Existe até um caso de uma menina que foi criada por lobos e ela reproduziu tanto o comportamento como a fala por meio de uivos, porque ela aprendeu por imitação. Então, se a criança está num ambiente que é pobre em comunicação, ela possivelmente possa ser que tenha um atraso aí na fala. E às vezes a gente olha na internet e acha tão lindo as crianças que falam muito, as crianças que sabem muitas palavras, sabem formar frases mesmo, e a gente acha tão bonito, mas isso é toda uma estrutura para que a criança consiga fazer aquilo ali. Isso, existe uma hierarquia de fala. Então, por exemplo, a criança, antes de falar, ela precisa entender, porque ela precisa trazer o significado para aquilo que ela está falando. Então, é um primeiro ponto. E aí a gente começa também a trabalhar as pequenas palavras. Por exemplo, lembra que eu falei logo no início, faz pouco tempo, você deve lembrar, que as 3 palavras principais, geralmente as que são faladas, são mamá, papai e água. Por quê? Porque são os 2 seres humanos de convívio mais próximo da criança, que ela tem contato diário. Água é um elemento que ela está tomando todo dia, então ela está tendo contato com essas coisas todo dia. E são palavras pequenas. São palavras que são mais fáceis essa reprodução, como por exemplo, papá é uma sílaba repetida 2 vezes. Mamá é uma sílaba repetida 2 vezes. É como se ela fosse aprender só uma e reproduzisse 2 vezes seguidas. E assim, não querendo deixar as mamães tristes, né? Mas papá é mais fácil de aprender do que mamá. Porque o M, a gente de fono, a gente não trabalha com letras, por exemplo, né? Porque ele não fala a letra R. Aí a gente, peraí, letra R, tem várias maneiras do R ser reproduzido. Tem o R vibrante, tem o arquifonema R, e todos esses têm sons diferentes. Então a gente fala fonema. Então, por exemplo, o M, ele é um fonema que ele é bilabial, produzido aqui na frente. Com o A associado, ma. Só que ele tem um componente nasal. O sonzinho também sai aqui pelo nariz. E o pá é só aqui na frente. Então, para a criança, é um elemento a menos que ela precisa ir aprender. Então, assim, voltando à sua pergunta, né? É mais fácil a gente iniciar com palavrinhas menores, sempre acompanhadas de vogais. E aí a gente vai construindo a formação de frases. Então, por exemplo, eu sempre digo, vai ser sempre alguma coisa com um verbo. Me dá, é meu, que são pequenininhos, e aí a gente depois vai construindo. Então, crianças que chegam assim com determinado atraso, a gente trabalha o vocabulário, que são o quê? Palavras isoladas. Então, a gente identifica quais os grupos que a criança precisa aprender. Geralmente, a gente inicia com as onomatopeias. Que é onomatopeia, né? Onomatopeias são alguns sonzinhos que não são considerados palavras, mas que a gente encontra no nosso dia a dia, como, por exemplo, os sons dos animais. Eu trouxe até um recursozinho aqui que eu gosto muito de utilizar. Fique à vontade, fique à vontade. Pronto, essa caixinha aqui mostra assim, como é que faz. Aí traz um pouquinho dos sons dos animais. Essas daqui são algumas onomatopeias. Então, por exemplo, miau não é uma palavra, mas é uma onomatopeia. Então, a gente começa por esses sons. Por quê? Eles têm bastante vogais. Então, as vogais vão trabalhar muito da articulação da criança poder conseguir falar outras palavras. Então, a gente trabalha com esse recurso. Eu gosto muito dele. Olha, tem as figurinhas aqui do animal, do miau. Que fofinho! São, mulher, do leão. Então, assim, com as criancinhas pequenas, ela gosta muito, porque são um recurso interativo que coloca, vamos falar o nome do leão, como é que o leão faz? Uau! E aí a gente coloca dentro, pede para a criança imitar, porque como eu disse, é por imitação, né, que ela aprende. Então a gente trabalha muito dessa maneira, tentando chamar muito a criança também. Você falou aqui também dos recursos, né? A gente tem que ter muitos recursos quando trabalha com o público infantil, porque é onde a gente traz a brincadeira, e a criança aprende muito por meio da brincadeira. Então, assim, a gente vai dessas palavras menores, mais fáceis, para as palavras mais complexas. Isso, a gente vê que tem muito lúdico, né? Tem que ter o lúdico para chamar a atenção e prender a criança, porque a gente sabe que não é fácil motivar. Você prender a criança, motivar, até porque é aprender algo novo e não é fácil aprender algo novo. Não. Então, acho que, e quanto mais a criança
me corrija se eu estiver errado, ela estiver acostumada ali, né? Fica mais fácil do que você ir aprender algo novo, porque às vezes, até quando um atraso é maior, acredito em uma idade mais avançada, a criança já meio que se comunica de outra forma com a mãe. E geralmente é mais difícil ainda. gestual, então cadê a banana? E fica descascando a banana, ou então usa o apontar. Então a gente sempre, às vezes, quando a criança usa muito o apontar, a gente diz para a mãe, o que é que você quer? Pede para ele, o que é que você quer? Quer água? E aí dá o modelo de água para ver se a criança imita. Porque assim, eu falo para os pais dos meus pacientes, se ele tem uma dificuldade na fala e você entrega o objeto de primeira sem uma tentativa de fala dele, por que ele vai querer falar? Se ele já tem tudo o que ele quer sem precisar verbalizar. Então a gente precisa trabalhar também a intenção de fala da criança. Eu disse assim, é difícil para ele, mas ele precisa tentar. É como andar de bicicleta, só vai aprender se for lá todos os dias, né, e pedalar um pouquinho. É necessário esforço, paciência. Isso. E no próximo bloco a gente vai trazer mais informação, tá bom? Não sai daí. Filho, e a faculdade? Como é que está? Filho, hoje eu encontrei aquele seu amigo, o Léo. Ele vai ser pai. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Para sujeita a cobrança. Carlos, Theo respondeu? Não. Ainda não. Acho que algo aconteceu. Acho que eu já sei o que aconteceu. Pai? Ah, meu filho, faz um tempão que eu não tenho notícia sua. Mando mensagem, você não responde, o coração fica apertado, rapaz. Me desculpa, pai. Eu estava preparando a surpresa para o senhor. Eu consegui. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10.
Já estamos de volta nessa manhã cheia de informação, com muitos brinquedos, mas brinquedos também que tem um propósito, que é o propósito aí de ajudar as crianças a começarem a falar, influenciar, trazer muito conhecimento. E é sobre isso que a gente está falando hoje no programa. E a fonoaudióloga Ana Beatriz está trazendo muitas informações. Ana, queria que a gente voltasse a nossa conversa com você explicando agora um pouquinho das consequências, porque você estava falando sobre como as onomatopeias ajudam, como precisa ter um pouquinho de paciência, a importância de estimular a criança, mas e aí as consequências de uma criança que está com aquele atraso e os pais não procuram como melhorar essa situação? Então, os impactos, né, são muito fortes aí no desenvolvimento geral da criança. Por que a gente fala isso, né? Porque a fala é a forma de comunicação e de socialização. Então, se é uma criança que está aí com atraso de fala, por exemplo, e entra na escolinha, então, assim, vai ter desafios de comunicação com as outras crianças. Então, aí pode gerar alguns comportamentos inadequados, como, por exemplo, não sei chamar o meu amiguinho, não sei dizer, por exemplo, Hugo, quero brincar. Ou então, Hugo, vem brincar comigo. Então, qual a forma que ela consegue? Puxar pelo cabelo ou dar uma mordida. Então, a gente, às vezes, tem algumas consequências de comportamento, principalmente, assim, geralmente acontece na escola. E devido ao quê? Uma falta de comunicação por meio da criança. Então, até alguns professores devem estar aí observando as crianças, porque existem comportamentos que são motivados por exemplo, um atraso de fala. Não, a criança não está conseguindo se comunicar e ela se comporta dessa maneira por conta disso. Então, assim, existem inúmeras consequências que podem ser atrasos também aí no desenvolvimento de outras habilidades, como, por exemplo, a leitura. Como é que ela vai aprender a ler se ela não consegue falar? Então, gera muitos atrasos e impactos também na socialização. Por exemplo, os pais levam a criança para um restaurante e aí tem aquela área kids, né? A criança chega lá, não se envolve, não sabe como chamar as outras crianças para brincar e pode gerar até uma questão de um isolamento, por não conseguir se comunicar nem com crianças menores da idade dela. Então, os pais ficam, às vezes, muito angustiados por conta disso, né? Alguns já percebem quando já está bem atrasado. Acaba percebendo mais na frente. Dá tempo, mas é mais difícil? É mais difícil. Por que a gente fala isso, né? Existe a neuroplasticidade. O cérebro da criança ele já é moldado para aprender da maneira mais rápida possível. Por isso, por exemplo, se a gente for para os Estados Unidos aprender inglês e a gente colocar uma criança de 2 anos, ele vai aprender assim e a gente vai ficar, como assim? Se eu sei ler, se eu sei escrever, ela vai aprender a falar mais rápido. Porque ela tem essas habilidades e essas conexões mais rápidas. Então, com o passar da idade, ela vai dificultando esse processo. Então, se os pais deixarem para buscar um profissional, quando a criança já tiver com muitas dificuldades, a gente vai ter que trabalhar o básico e vencendo todas as outras coisas. Porque, como eu disse, vai gerando outras dificuldades e outros atrasos. Hoje, você acha que os pais e os responsáveis têm procurado você mais cedo ou têm deixado isso mais para frente? Como é que está sendo? Eu acho que depende um pouco. Geralmente, a procura acontece por conta de encaminhamento. Então, assim, não, o pediatra encaminhou porque ele está com atraso na fala. E aí o pai só vem, às vezes não sabe nem o que é atraso na fala. Não está falando. Mas também o meu marido só veio falar com 4 anos. A gente, porque ele só veio falar com 4 anos. Aí a gente coloca, né, na anamnese, as observações e tudo, mas a gente também explica para o pai que está tendo um atraso, que o atraso é derivado de alguma coisa que a gente precisa investigar o quê. Então, assim, depende muito. Tem pais super preocupados que já vêm com impressão de Google, de, tá atrasado, será que é isso, será que é aquilo, já com as possibilidades de diagnóstico da criança. E a gente, calma, não houve nem avaliação. Então, tem alguns pais que são muito ansiosos, que realmente procuram, e tem outros pais que buscam bem mais tarde. E aí tem muitas consequências, como a gente está falando aqui. Ana Beatriz, queria que a gente falasse um pouquinho agora algumas coisas que você não deve fazer com a criança quando você quer estimular ela a falar. Porque às vezes, como você está falando, a pessoa fica ansiosa, quer muito que a criança fale. É preciso ter paciência também, né? Isso. E algumas coisas que os pais, querendo acertar, podem estar errando. O que eu falo muito, por exemplo, as telas é uma faca de 2 gumes. Ela pode auxiliar, mas ela geralmente prejudica. Porque os pais não sabem ponderar, não porque eu coloco a música da Galinha Pintadinha que eu vejo que ele canta, ele fala 2 palavras.
e aí deixa tocando o dia inteiro. Então, assim, a criança vai ser prejudicada em diversos outros aspectos, memória, habilidades de atenção, porque também o uso excessivo de telas, né, que pode causar uma agitação, e vai ser estimulado em 2 palavrinhas aí no dia. Será que é certo? Será que você deve fazer isso? Será? Eu digo assim, sabe? Será? Faça o pai refletir. Outra coisa também, falar no diminutivo. Por que eu levanto isso de falar no diminutivo, né? Eu geralmente explico bem para os pais na terapia. Isso acontece com frequência, porque, né, a criancinha pequenininha e aí vem com aquelas palavras sempre no diminutivo. Por que a gente não deve fazer isso? Isso prejudica a criança no qual sentido? Por exemplo, a palavra morango tem determinadas letras, determinados fonemas. Se você fala moranguinho, você aumentou uma sílaba a mais. Então, para uma criança que já tem dificuldade em falar, ter que falar uma sílaba a mais torna a palavra ainda mais difícil. E também o destaque auditivo, ela vai receber aquela informação maior para ela processar, para poder entender o que é. Então, às vezes, você está querendo ajudar, tentando deixar aquilo mais lúdico, né, dessa determinada forma, tentando deixar a palavrinha mais fofinha, trazendo no diminutivo, e possa ser que atrapalhe. Outra coisa também é a questão do estímulo em casa. O estímulo em casa precisa ser feito. Quando a gente está na anamnese com os pais, o que é que eu oriento? É uma tríade, sabe? Uma piramidezinha. É a fonoterapia, é os pais em casa e a criança, se não estiver na escola, se estiver com a idade para entrar na escola, é interessantíssimo que esteja, porque a escola é um ambiente muito rico de socialização e de necessidades. Então, por exemplo, tia, estou com sede, vai gerar a necessidade da criança de ter que pedir para beber água. Então, é um ambiente muito rico de estímulos aí. Então, a gente também geralmente aconselha os pais, se puderem colocar na escolinha, para trazer também essa parte da socialização e também poder ajudar. Que é muito importante. Quando você falou essa questão de falar as palavras no diminutivo, pensei também quando os pais ficam infantilizando a fala com as crianças. Isso também pode ser ruim? Isso também prejudica, porque acaba que dificulta, como eu disse a você, né? Traz muito, essa fala infantilizada traz muito diminutivo. Olha aqui, que brinquedo pequenininho, fofinho. Então, isso dificulta porque muda a entonação. Então, a criança não tem variabilidade de entonação, recebendo dos pais, né? Também essa questão do aumento da palavra, tanto auditivamente para ela escutar e processar vai ser mais difícil, como também para ela poder falar morango e moranguinho, já fica cada vez maior. Já fica bem diferente. Isso. Vamos mostrar o que você trouxe aqui para ajudar a incentivar. Então, você prestou atenção na sua casa, viu o que não deve fazer, algumas opções do que não deve fazer, e o que é que você trouxe aqui que pode ajudar a criança a estimular ela a falar? À vontade. Isso. Então, aqui, né, foi a primeira caixinha. Esse aqui é um recurso que eu comprei recentemente. Aqui é interessante que a gente sempre tem recursos separados, diferentes para determinadas idades. Então, por exemplo, esse daqui é mais para os bebezinhos, porque são repetições de onomatopeias, como eu falei, que é aquela parte inicial. Então, assim, mais para os bebezinhos que estão iniciando a fala começarem a desenvolver. Então, a gente colocar isso aqui para uma criança de 4 anos vai gerar algum engajamento? Possivelmente não. Então, assim, esse daqui a gente trabalha muito com a imitação. Acho que eu vou estar reforçando sempre aqui. A criança ela aprende por imitação. Então, a gente sempre tem que estar reforçando isso dela. Então, a gente que é fono, qual a dica que a gente sempre dá para os pais, né? Eu vou dar vários macetes. Sempre trazer os objetos para próximo da boca, porque isso vai chamar a atenção da criança para repetição. Então, assim, a gente pode colocar a imagem do leão, alguma coisa que chame para próximo da boca, para a criança observar como a boca fica na produção daquela palavra. E aí, ter sempre algum objeto que seja lúdico, né, para chamar a atenção e gerar o engajamento. Então, aqui, outra coisa também que eu trouxe para os bebezinhos, são os dedoches, que a gente também coloca na mão, pode trabalhar as onomatopeias, Bia também pode colocar um se ela quiser. Eu quero sim, tudo eu me envolvo, adorei. O gatinho. O gatinho que eu quero, adoro um gato. Muito fofo, muito fofo. E aí pode colocar, como eu disse, próximo ao rosto, para chamar a atenção, ó. Como é que o leão faz?
social, a gente faz muito isso em terapia, sabe, chamando a atenção da criança. Eu tenho vários recursos. Outro assim também, eu tô mostrando esses aqui que são mais para bebezinhos, como eu falei, né? Aqui também são essas luzes que a gente pode colocar, não sei nem se pega na câmera. Mas tá brilhando, tá brilhando. Ó, podem colocar para chamar atenção, para produzir um fonema isolado, por exemplo, a gente tende a dizer que as vogais são os principais para serem adquiridos, porque você só vai conseguir construir palavras quando você tem pelo menos uma vogal aí. Por exemplo, o pé. Você precisa ter o P, mas você sempre vai precisar de uma vogal associada. Então, se a criança não fala as vogais, é a primeira coisa a ser feita. Então, por exemplo, a gente mostra um movimento bem exagerado. Sempre chamando a atenção para a região da boca. Por quê, né? Chamar atenção para a região da boca. É onde as palavras são produzidas. Então, é onde a criança tem que observar para ela poder imitar. Então, ela vai ter que imitar que o I é assim, que o A é assim. E isso vai se tornando habitual. Muito fofinho as luzes. Eu tava me perguntando o que era, que não deu tempo para perguntar antes de começar. E as luzes é para isso. E esse dinossauro que você trouxe? Então, outro ponto muito importante aí da aquisição de fala, quando a gente já tem algumas palavrinhas aí, né, do desenvolvimento, são aprender os verbos, porque os verbos vão ajudar na formação das frases curtas, como se você me dá, né, um exemplo, então o verbo dar. O verbo subir também. Então, por exemplo, esse dinossauro, eu acho que 99% das alunos devem ter no consultório, chamando de no Papa Tudo. Então, assim, muita gente deve ter, porque ele é muito bom para ensinar os verbos. Então, por exemplo, abre, fecha, gira, desce, sobe, comeu, porque ele vem comidinha dentro, tá? Por isso que é Papa Tudo. Vamos ver se eu consigo tirar aqui. Saber o que é que tinha na barriga, que eu tava ouvindo barulho. E ele tá com tanta coisa na barriga. Ó, então, por exemplo, aqui, se a criança já consegue falar peixe, né? Que é um animal que a gente coloca aí para aprender nos vocabulários. O Dino vai comer, já é outro verbo, né? Vai comer o peixe. Comeu, mastigou, engoliu. Então, só com esse brinquedo a gente consegue trabalhar uma variabilidade de verbos. Isso aqui a gente já usa com crianças um pouquinho maiores, que já é para construção aí de pequenas frases. Aí aqui, né? Que eu acho que é muito bom para os pais estarem adquirindo, acho que é um dos recursos mais fáceis, né, também, é a questão dos livros. O que é que eu, como fono, recomendo? Sempre trazer livros, né, quando for criancinha menorzinha, que a folha ela seja mais assim, ó, mais grossinha. Por que eu digo isso? Porque eu sou profissional, então, se eu tenho algum livro mole, a criança vai fazer assim, ó, e vai amassar tudo. Então, a gente recomenda aos pais que seja assim, ó, como se fosse papelão mais grosso, que consegue passar as folhas, não consegue destruir. Que seja um livro com imagens, né, que tenha os nomes, porque torna visual para a criança. Se tiver seu nome aqui, brinquedo, e a criança não sabe ler, vai ser útil? Não. Então é interessante que tenha a imagem. Se tiver o recurso físico também, trazer para a criança fazer a associação da imagem com o que está vendo. Esses aqui são as primeiras palavrinhas. Esse aqui, formas e cores. Então, sempre coisas mais simples das crianças estarem aprendendo aí quando for essa fase mais inicial. Outra coisa também, dentro dos livros ainda, né? Trazer coisas interativas. Esse, por exemplo, meu, ele se mexe. Então, assim, ó. Ele trabalha os opostos, que é muito difícil da criança entender o que é grande e o que é pequeno. Ela só consegue entender assim visualmente, mas quando a gente às vezes traz para o livro, a criança tem dificuldade. Então, por exemplo, aqui está pequeno, aqui está grande. Então, livros interativos também geram maior engajamento. Eu amo livro interativo, particularmente. Principalmente esses que a gente abre e às vezes vai abrindo assim o mundo. Eu já comprei pra minha sobrinha também, que eu acho muito fofa. Eu fico chocada que quando eu era criança não tinha. Então, às vezes eu vou numa livraria também e fico passando. E é muito divertido, né? Até muito pra gente adulto. Isso, também tem muitos livrinhos que tem os olhinhos que se mexem. Ou às vezes um livro que tem como você tirar de um canto, né? De velcro, e você vai colando. São muitas formas e muitas... São aí vários a gente exemplos. mexe até com texturas, algumas crianças que têm sensibilidade, né? Isso. Então, vai para um mundo que você consegue trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Pessoal, a gente vai para mais um intervalo e a gente volta já, tá bom? A gente ainda vai continuar falando sobre a mesinha, não sai daí. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento para a área, vai batendo, vai entrando na bola do Zico, gol lá dentro!
Muito mais conteúdo. E informação de qualidade. Telecab Esporte, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Loja Nação Rubro-Negra e Lumimax apresentam Flacup 2024. Mais de 30 equipes e um total de 700 atletas. Uma das maiores competições de escolas de futebol do Brasil será destaque na Telecab. Dia 3 de agosto, você acompanha ao vivo as finais da Flacup 2024, direto do Sesc Mossoró. Já estamos de volta. Lembra que a gente está ao vivo através do canal 10 para quem tem Telecab e também através do Instagram. O link fica salvo lá no YouTube, depois você vai conseguir conferir também todos os detalhes. Se você perdeu o primeiro, o segundo bloco, você vai conseguir dar uma olhadinha e também mandar o link para aquela pessoa que você está lembrando ao decorrer desse programa. Acho que todo mundo tem alguém que lembra, às vezes é da sua família, às vezes é seu amigo, alguém que está falando que acha que a criança está um pouquinho atrasada ou que a criança já devia estar falando mais. E é importante aí você ter esse olhar atento e através desse programa você vai conseguir aprender algumas dicas e já também consegue o contato da fono para levar, para encaminhar. Você já une um pouquinho de casa, já começa em casa e assim que possível procura profissional também. Isso mesmo. E aí a gente tá falando sobre a mesa, ainda tem 2 brinquedinhos aqui, temos os fantoches e... Xilofone. Xilofones. Vamos olhar aqui o xilofone. Então, por que eu trouxe o exemplo xilofone, né? Tem uma área que se chama musicalização, que tem fonos específicos que trabalha só com isso. Então, assim, é uma área muito legal. A gente que não trabalha só com isso também costuma utilizar, porque traz aquela questão da ludicidade, traz também o trabalho de entonação para poder ajudar as crianças, né, a trazer a entonação na fala. Isso também pode ajudar em outros estímulos, outras áreas, como, por exemplo, a área da gagueira. Então, o musical, né, ele traz essas questões e ajuda a gente dentro de terapia a trazer esse lúdico. Então coloca uma música, vamos trabalhar a repetição. Também é uma orientação que a gente dá aos pais. O que é que eu dou de preferência? Eu digo assim, se tiver uma Alexa, coloca a música para tocar na Alexa, não bota na TV não, porque aí já diminui o acesso a telas. De preferência que o adulto cante, mesmo que não saiba cantar. Por quê? Porque a nossa fala traz um ritmo diferente, né, do que a música tocada com instrumentos. Então,
possa ser que mascare aí alguns sons, mascare aí alguns fonemas. Então, a gente, né, falando na própria voz, os pais aí tentando cantar com seus filhos em casa, podem ajudar dessa maneira. Então, a música aí é um instrumento que os pais podem utilizar e abusar em casa. De preferência, eles mesmos cantando. Eu adoro. Quando eu tô com as minhas sobrinhas, da gente sair cantando, dançando juntas, faz logo a caracterização também do personagem. Perfeito. Porque tia é assim, né? A gente quer fazer de tudo. E aí eu adoro quando a gente, com as minhas sobrinhas, a gente faz a chapéuzinho. Pega a cesta, pega tudo e a gente sai cantando, pulando. Então, a gente acaba transformando esse momento também de brincadeira e de diversão, que é muito importante. E faz parte do processo de aprendizagem das crianças. Já sabe-se aí que as crianças, elas aprendem de uma maneira muito mais rápida por meio do brincar. Então, por isso que a Fono brinca, gente. A Fono brinca para poder ensinar, porque a criança fixa melhor aquele assunto, fixa melhor aquele conteúdo, aquela palavrinha nova, aquela frase, aquele verbo, por meio da brincadeira. E no último brinquedo a gente tem aqui também, que é o fantochezinho. Fantoches. Aqui os fantoches, né, Beatriz? Porque a gente gosta de utilizar muito o fantoche. Eu tô olhando aqui embaixo. Você aqui atrás. É atrás, aí você coloca os dedinhos aqui, porque se mexe, ó, dá pra fazer, bater palma. Dá para bater palma. Então, assim, por que é interessante o uso dos fantoches, né? A gente gosta muito de utilizar em terapia, por quê? Porque com ele a gente pode trabalhar contexto, a gente pode trabalhar o contar histórias, que aí já é uma habilidade, assim, bem mais alta. A gente já usa quando a criança já consegue montar pequenos trechos de frases, mas ainda, por exemplo, não consegue, a mãe relata muito, eles não conseguem contar como foi na escolinha. Então, a gente precisa trabalhar aí o contexto, o início, o meio e o fim. Então, os fantoches aí é um material bem legal de trabalhar essas habilidades nas crianças quando estão deficitárias. Eu adorei, muito fofinho. Acho que fica muito legal mesmo contar a historinha. E aí você trouxe vários elementos aqui, realmente de acordo com a idade. Isso. Você trouxe desde pequenininhos para mostrar que dá para trazer em todas diferentes idades e diferentes dificuldades também que a criança pode estar apresentando. Isso, porque o material ele varia muito de acordo com o objetivo. Então, se o objetivo é ensinar onomatopeias para poder trabalhar as primeiras palavrinhas e aí as vogais, a gente usa recursos que são direcionados para os bebezinhos. Se o objetivo já é trabalhar alguns verbos, aí a gente também já trabalha com objetos, com coisas que tragam o visual dos verbos. A gente fala que os verbos é muito difícil de aprender, Beatriz, porque não é concreto. A gente vê uma pessoa correndo, mas a gente não segura uma pessoa correndo igual estou segurando o dinossauro. Então, para a criança é mais difícil porque não é tão concreto. Ela só consegue ver, não consegue pegar. Não consegue pegar o correr, não consegue pegar o quer. Então, se torna mais difícil. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Realmente é mais difícil, sim. A participação está quase chegando ao fim, mas vamos para o Verdade ou Mito antes de terminar? Pode soltar. Ana Beatriz, explica se é verdade, se é mito, se depende também, fica bem à vontade. Toda criança tem o seu tempo. Então, gente, é uma pergunta bem polêmica, né, pra gente iniciar. Varia muito, né? A gente, como eu falei lá no início, existem os marcos do desenvolvimento. Então, assim, existe o que é esperado para cada faixa etária. Então, cada criança tem o seu tempo. Tem crianças que começam a falar as primeiras palavras com 9 meses. É todo mundo? Não, tem crianças que vai falar com 1 ano e 2, mas está dentro do que é esperado. Mas passou disso, aí tem alguma coisa acontecendo, tem algum tipo de atraso que precisa ser investigado. Então, depende, mas se for dentro da faixa que é esperado. Isso. E brincar... isso daqui a gente já falou o programa inteiro. Brincar estimula o desenvolvimento da criança oralmente. Sim, brinquem com seus filhos, estimulem em casa, reforçando novamente, né? A brincadeira ajuda a criança a trazer a atenção para o que está sendo trabalhado, como também a fixar. Existem vários artigos aí, na atualidade, com pesquisas feitas aí no mundo inteiro, que mostram, né, que o brincar ajuda muito, muito no desenvolvimento da fala. E muitos brinquedos aqui que podem tornar tudo mais divertido, né? Não é aquele brinquedo que você vai comprar só para a criança brincar. Dá para você brincar junto, dá para você ajudar o seu filho a se desenvolver de várias formas junto. E falar até a criança repetir, vai ter resultados?
Falar até a criança repetir. Então, o que é que a gente dá geralmente de orientação, né? A gente pede para o pai dar as ajudas, como eu falei, por exemplo, se aqui tivesse um garrafão de água, a criança vem, aponta, a mãe sabe o que é que ela está pedindo, mas ela não falou. Qual a orientação que a gente dá para os pais? Vocês falarem, você quer água, porque você dá o modelo e depois você pode dizer novamente a palavra, água, é a água que você quer? E aí entrega, porque às vezes também pode se tornar maçante para a criança, toda vida que for pedir alguma coisa, está tendo que repetir, os pais repetindo 10 milhões de vezes aquela palavra, então se torna maçante, os pais às vezes desistem no meio do caminho, então a gente sempre fala para fazer de maneira alternada, entende? E aí já junta com esse último, é necessário ter paciência ao decorrer do processo. Isso. Aí a gente trabalha, né, porque assim, isso depende muito. Tem crianças que evoluem mais rápido do que outras, por quê? Às vezes a gente passa algumas atividades, eu gosto de passar atividades para casa para os pais, então às vezes a gente passa, às vezes alguns pais realizam, às vezes não, às vezes a criança não está na escolinha, aí os pais tendem muito a comparar. Né? Ai, não, porque eu vim na mesma época que ele, mas o meu filho não está falando igual. Mas a outra criança faz 3 sessões de fono, ele só está fazendo uma. Então, a gente tem que observar qual o nível do estímulo. Está sendo bem estimulado na fono, está sendo bem estimulado em casa. E aí, a gente pode ter resultados, sim, parecidos, mas dos pais. Eles têm que ter paciência no processo. Ele não vai começar na fono em um mês e sair falando tudo. A fono, como a gente bem mostrou aqui, vai ensinar o passo a passo. Então, a gente começa de coisas mais simples, palavras mais... e vai aumentando para palavras maiores, mais complexas, formando pequenas frases, depois contando histórias. Então, é uma linha aí contínua que passa por um bom tempo. Isso, é necessário ter paciência com o processo e, como você falou, fazendo o papel também da família, que a criança vai se desenvolver. E aí, você fazendo a fono, se é necessário, às vezes, outros profissionais também são acompanhados, a criança vai se desenvolvendo. Isso. Mas é preciso ter paciência. Ana Beatriz, foi um prazer ter você aqui, adorei. A segunda-feira a gente começou muito animada, muito lúdica. Sim. E eu queria que você deixasse o seu Instagram e falasse onde você atende, pra gente encerrar. Pronto, pessoal, o meu @ no Instagram é fonoabeatriz, né? Também é um prazer estar aqui. Adorei receber o convite da minha xará, Beatriz também. Eu atendo aqui em Mossoró, na Núcleo Infante. É uma clínica multidisciplinar, então lá tem vários profissionais. Tem nutricionista, tem psicólogo, tem fonoaudiólogo. Lá fica por trás da Renault, é bem central no Nova Betânia. Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo no meu Instagram ou ir visitar o espaço da clínica. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Pessoal, a gente vai para o nosso último intervalo, tá bom? Não sai daí que a gente fala sobre saúde, mas de outros aspectos, tá bom? Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável.
cidade de Baraúna, conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento pra área, vai batendo, vai entrando na bola possível, gol lá dentro! Muito mais conteúdo. E informação de qualidade. Telecab Esporte, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você. Já estamos de volta, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa, mas antes de terminar, vamos falar sobre alimentação? A alimentação saudável é fundamental para todo mundo, principalmente para os idosos, que traz múltiplos benefícios. E a nossa repórter Wanderlânia Cavalcante, lá de Baraúna, ela vai trazer mais informações sobre a alimentação saudável para todo mundo e especificamente para o idoso. Vamos conferir. Olá, Letícia e todos que acompanham Telenotícias, primeira edição. A alimentação saudável, ela desempenha um papel crucial na promoção da qualidade de vida, especialmente para a população idosa. Com o envelhecimento, o corpo passa por diversas mudanças e que afetam a absorção e digestão dos nutrientes, tornando assim essencial a atenção nos hábitos na alimentação. Mas para falar mais um pouquinho sobre esse assunto, quero convidar a Carol Rosa, ela que já está aqui do meu lado, nutricionista, e vai explicar para a gente, né, Carol, por que é importante uma alimentação saudável para as pessoas idosas. Olá, pessoal. Como foi citado, com a passagem dos anos, o corpo começa a ter dificuldade de absorver os nutrientes e também tende a perder massa muscular. Então, é muito importante uma alimentação rica em proteína de qualidade, peixe, ovos, frango, tudo carne magra, certo? E também muitos nutrientes, então deixar a alimentação rica em verduras, vegetais, frutas. E outro fator muito importante é que quando a idade vai passando, chega ali aos 70 anos, o corpo diminui a sua absorção de água também. Quando a gente é jovem, tem mais ou menos 70% de composição corporal de água. E acima dos 70% fica com 50%. Então, os idosos tendem a não sentir sede. Então, é muito importante controlar essa parte da água, certo? Sempre lembrar de beber água. A população adulta é mais ou menos 35 ml por peso corporal, certo? E as idosas é 37 a 40 ml por peso corporal. Geralmente também o que influencia muito é o açúcar, né, Carol? Sim, sim. As pessoas com o tempo tendem a consumir muito açúcar e ficar com diabetes. Então, o controle disso é muito importante. Sempre preferir alimentos integrais, como arroz, pão, tudo integral e sempre carboidratos de boa qualidade. Batata, macaxeira e sempre preferir os integrais, no geral. Carol, as pessoas que cuidam de pessoas idosas têm que estar atentas na alimentação. Afinal, os idosos, eles passam a ser mais teimosos, né? Com certeza, eles ficam muito rigorosos e não aceitam muito bem o que as outras pessoas oferecem. Então, é sempre bom explicar a importância de tudo a eles.
Muito obrigada pela sua audiência, pessoal. Nosso programa está chegando ao fim. Eu quero lembrar você que fica salvo no YouTube, então você consegue compartilhar para alguém que você lembra que está com dificuldade nessa questão da alimentação saudável para o idoso, ou até também sobre o atraso na fala, que foi o tema do nosso programa hoje, como estimular as crianças a começar a falar, e falamos também sobre o atraso na fala. O programa está recheado de informação, fica salvo no YouTube, você consegue compartilhar o link por lá, tá bom? Eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante essa manhã. Amanhã às 8h30 nosso encontro está sempre marcado e eu conto com vocês. Até mais!